Bom, meus irmãos, ainda estamos vivendo esse período de pandemia e nesse período todo, muitas coisas nós vivemos. Tenho certeza que você experimentou coisas que nunca tinha experimentado. E quando digo isso, não estou dizendo apenas espiritualmente. Estou querendo dizer sobre rotinas, hábitos novos, né? Você experimentou nesses últimos períodos, né? Hoje você que sai de casa, você lembra da máscara. É verdade que alguns não lembram não, né? Só lembram quando está na porta do mercado, aí tem que voltar em casa para pegar máscara. O álcool gel, coisas novas, hábitos novos. E no meio dessa pandemia nós, no Ministério Pastoral, vivemos também muitas situações. E lá no início da pandemia, março, abril, ali por maio, se não me falha a memória, eu recebi aqui na igreja uma visita, né, uma jovem senhora querendo conversar, e ela queria apresentar uma situação para que eu pudesse orar por ela, aconselhá-la. E durante uma tarde nós estivemos conversando, e naquele gabinete, naquela tarde de aconselhamento, a situação que se apresentou diante de mim foi uma família que estava passando por momentos difíceis, desunião, uma família completamente destruída, onde já não havia mais uma relação de matrimônio. Porém, esse casal morava ainda no mesmo terreno, em casas diferentes, e um pé de guerra, meu irmão, um pé de guerra. Aquela visitante estava me relatando. Falta de respeito um com o outro, falta de respeito nas palavras, no tratamento, filho contra a mãe, palavras de ordem dadas àquela mulher, de expulsão daquele terreno: sai, vai embora, não fica mais aqui não, procura a tua turma, sai daqui, ninguém quer você aqui. Ao ponto que aquela mulher, chorando, naquela tarde até mesmo relatava que tinha medo de apanhar. Não havia acontecido, mas tinha medo de algum momento pudesse apanhar, até mesmo do seu próprio filho. Porém, algo me chamou a atenção. Mesmo com aquele sofrimento todo daquela mulher, dessa humilhação, né, dessas palavras de falta de respeito, aquela mulher vira para mim e fala assim: pastor, ela expressou um desejo de continuar ainda naquele terreno. E ela diz assim para mim: pastor, será que não é da vontade de Deus que eu permaneça morando naquele terreno? Será que Deus não quer que eu continue ali, naquele terreno, mesmo passando por toda essa humilhação? Diga-se de passagem que aquele terreno ali, pelo que ela contou, nem era direito dela. Ela nem tinha nada ali, mas estava insistindo em ficar ali. Mas eu não quero que você se prenda à história. Eu quero que você se prenda à pergunta que foi feita a mim naquela tarde: pastor, será que não é da vontade de Deus que eu permaneça naquele terreno? Aquilo me chamou a atenção, meu irmão. Aquilo me chamou completamente a atenção para o seguinte: é bem verdade que as pessoas querem saber a vontade de Deus para as suas vidas. É bem verdade que as pessoas não querem dar passos adiante que não sejam passos que estejam de acordo com a vontade de Deus para as suas próprias vidas. Mas também é bem verdade
que muitas pessoas querem saber qual é a vontade de Deus para elas, nas suas particularidades, que ficam até mesmo difíceis de nós, num aconselhamento, respondermos. Por exemplo, as pessoas querem comprar um carro, uma família quer comprar um carro, né? Uma família recebeu uma bênção financeira e está ali com dinheiro para comprar um carro. E elas então oram: Senhor, nos aponte o carro, nos mostre o carro que o Senhor quer que a gente compre, né? E vão lá e tem um carro vermelho, tem um carro branco. Aí nós perguntamos: Senhor, e agora, o vermelho ou o branco? Qual carro, Senhor, da tua vontade para a minha vida? Um jovem que tem 2 oportunidades de emprego, 2 empresas o querem, né, contratar, e ele está lá: Senhor, qual é a tua vontade para mim? Qual é a empresa que eu devo, né, assumir o compromisso de uma contratação profissional? E o jovem pergunta: Senhor, qual é a tua vontade para mim? Qual empresa? Uma casa para comprar? Qual casa, Senhor? A casa naquela rua ou a casa naquela outra rua? Qual é a tua vontade para mim? Um jovem solteiro, né? Quem não passou por isso? Um jovem solteiro pergunta para Deus: e aí, Senhor, qual a esposa que o Senhor tem para mim? Qual é a tua vontade? É bem verdade que nada disso, meu irmão, em nada disso há erro. Pelo contrário, é bom, importante que você peça a orientação de Deus e queira saber a vontade de Deus em tudo na sua vida. Em tudo que você quiser realizar, você precisa buscar a vontade de Deus para você. Não há nenhum erro nisso. Mas em muitas dessas perguntas que fazemos para Deus, sobre qual é a sua vontade para nós, sobre qual carro comprar, sobre qual emprego procurar, né? Sobre essas coisas que nós vivemos diariamente, é bem verdade que por trás dessas perguntas está dentro do nosso coração o seguinte: eu quero que Deus me aponte o carro que Ele quer, porque se eu comprar o carro que Deus me mostrar, esse carro vai quebrar menos e eu vou ter menos prejuízo. Eu quero que Deus me aponte qual é a casa para comprar, aquela ou essa, porque a casa que Ele me apontar vai ser uma casa que vai me dar menos dor de cabeça. Então a verdade é que lá no fundo do coração, lá na raiz do coração, não está o desejo de fazer a vontade de Deus, mas está o desejo de ter menos prejuízo na sua vida. Não generalizo, não digo que acontece com todos, mas acontece com grande parte das pessoas. Olha, meu irmão, o que eu quero dizer para você é que não há problema nenhum em perguntar para Deus qual é a vontade dEle para a sua vida, em qualquer área que seja da sua existência. Não há problema. A verdade está expressa nessa frase: nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E por sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Ele não nos guia apenas no caminho, à igreja, mas Ele nos guia em todas as áreas da nossa vida. Sabe, quando nós somos mais jovens, nós temos algumas atitudes engraçadas. E eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha um amigo aqui na igreja, e ele queria saber a vontade de Deus para alguma situação que eu não me lembro qual agora, mas ele queria a resposta de Deus para algo que ele precisava fazer ou não. E ele usou aquele método que nós conhecemos, e muitos de nós aqui já fez também, o método de: Senhor, me responde na tua palavra. Aí o que você faz? Você ora, a Bíblia está lá fechada: Senhor, me responde na tua palavra. Você ora e coloca o dedão lá na Bíblia, abre a Bíblia, e onde ela caiu, você lê e quer a resposta de Deus ali. Né? Você já fez isso, irmão? Eu já. Você já fez isso? Muita gente aqui, né, que está aí participando do culto já fez isso. E a verdade também é que Deus fala dessa forma.
Já falou com você, já falou comigo, já falou com tantos irmãos que buscaram ali a resposta de Deus e alcançaram. Mas aquele jovem, ele chegou e ele teve esse insight, né? Orou, fechou o olho, colocou o dedo na Bíblia, abriu, olhou de um lado ao outro, não tinha um versículo ali que pudesse deixar claro para ele a resposta, se ele deveria fazer aquilo ou não, que eu não me lembro realmente o que é. Ele pega a Bíblia, fecha novamente, ora de novo. Ele abre a Bíblia, coloca o dedo lá, com os olhos fechados em cima de um versículo. Ao abrir os olhos, o versículo não tem nada a ver, não expressa nada da resposta, se deveria fazer ou não. Aquele jovem conclui o seguinte: a primeira palavra desse versículo começa com N de navio. E se começa com N de navio, significa que é um não. Eu não devo fazer. Olha aí, meu irmão. Ele me contou aquilo. Eu era jovem, tá, meu? Eu era adolescente. Eu devia ter uns 14 anos. Você acha que eu fiz o quê? Eu ri foi muito com ele ali, meu irmão. Eu ri foi demais. Eu e meu amigo Vitor, filho do presbítero Agnaldo. A gente, quando era jovem, irmão, era só bagunça. Ainda é um pouquinho. Ainda somos um pouquinho. E eu pude dizer para ele o seguinte: olha, Deus fala de diversas maneiras, tem seus métodos, mas o que eu posso dizer para você é, eu não sei se você deve fazer isso aí ou não. O que eu posso dizer é, esse método aí que você está usando é um método perigoso, cuidado, é melhor você usar de outro artifício, fala com Deus, deixa Deus falar com você de maneira mais clara. Mas, irmão, o que eu quero dizer para você é que nós queremos em tudo na nossa vida buscar a vontade de Deus, e eu quero, nessa parte aqui, dando mais um exemplo, fechar com esse último exemplo na Bíblia, a vida de Gideão, em Juízes capítulo 6. Deus levantou Gideão para poder libertar ali o povo. Queria que Gideão, fosse a guerra contra os midianitas, e disse: Gideão, você vai prevalecer contra os midianitas. Deus deu essa palavra para ele. O que Gideão fez? Senhor, se realmente eu sou um instrumento escolhido por ti para libertar o povo, eu vou colocar aqui uma porção de lã, e vai ter que chover o orvalho, melhor dizendo, vai ter que ter o orvalho somente na porção de lã, ao redor vai ter que estar tudo seco. Aconteceu o que, meu irmão? Gideão foi lá, só tinha orvalho na lã, estava tudo seco. Não satisfeito e querendo saber se era da vontade de Deus ou não, que ele fosse à guerra, ele fala assim: Senhor, peraí, não fica bravo comigo não, agora eu vou colocar lã de novo, mas agora vai ter que chover, vai ter que ter o orvalho em todo o redor, e a lã vai ter que estar sequinha. Meu irmão, Gideão foi lá, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com a lã? Estava sequinha e estava tudo ao lado, cheio de orvalho. Aí Gideão conclui: é da vontade de Deus que eu vá mesmo. Agora me fala uma coisa aqui. Vem cá. Está perto aqui de mim, ô cameraman? Bota bem pertinho aqui, cameraman, para eu poder aqui ainda adentrar a casa dos meus irmãos mais ainda e sentar quase no sofá junto com ele, para poder falar isso aqui. Está pertinho aqui, cameraman? Diga uma coisa para mim aqui, meu irmão. Se alguém falar para você que quer saber a vontade de Deus, vai colocar uma esponja lá fora, para ver se aquela esponja fica seca e chove ao redor da esponja, vai ser um método que ele vai usar para perguntar qual é a vontade de Deus. Alguém fala isso para você, o que você ia fazer? Você ia chamar ele de louco, não ia não? Ia chamar ele de maluco, né? Não ia não? Ia falar assim: você está doido? Pois é, meu irmão. Mas foi o método que Gideão usou, e Deus falou com ele, assim, desse mesmo jeito. Obrigado, cameraman. Deixa eu me retirar aqui do sofá dos irmãos, pode afastar.
Meu irmão, Deus tem os seus métodos e nós precisamos viver a vontade de Deus na nossa vida e perguntar o que Ele tem para nós, nas nossas particularidades. Agora eu, pastor Vinícius, não posso dizer para você qual é o carro que você deve comprar, se aquela casa é da vontade de Deus ou não, se aquele emprego é da vontade de Deus ou não. É muito difícil nós respondermos essas perguntas, que são perguntas em suas individualidades, daquilo que Deus tem para nós. Eu não sei o que Deus tem para você, mas eu sei que Ele tem algo para você. Eu não sei se é o carro da marca Fiat, se é o carro da marca Volkswagen, mas eu sei que Ele quer te abençoar e te dar um conforto melhor com o carro. Isso eu posso dizer. Agora, na sua particularidade, na sua individualidade, fica muito difícil nós dizermos. Mas o que eu tenho para dizer para você nessa noite é o seguinte: existe uma vontade de Deus expressa na sua palavra, que é para mim e é para você. Algo que está claro na palavra, que é a vontade de Deus para a nossa vida. E dela, meu irmão, nenhum de nós pode viver longe ou afastado. E se nós queremos a vontade de Deus, das nossas particularidades e na nossa individualidade, nós ainda mais precisamos desejar essa vontade que Deus tem para cada um dos seus filhos. E é onde eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, depois dessa, introdução e tópico, para você ficar calmo e não pensar, caramba, foi só a introdução? Não, já faz parte do tópico também, meu irmão. Fica tranquilo, que não é só introdução, mas eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 12, para a gente já seguir para tópico 1 e conclusão, porque hoje não tem tópico 1, 2, 3 não, é 1 e conclusão. Ficou mais calmo agora, irmão? Ficou tranquilo? Né? Teve gente aí que já pensou, eita, o culto hoje 2h30. Não, fica calmo, irmão. Fica calmo, que faz parte da mensagem temática dessa noite. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, meu irmão, a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, é uma vida de santificação. Essa é uma vontade revelada claramente na sua palavra. Não tem para onde correr, não tem como viver diferente disso. Não tem como ser cristão sem experimentar santificação. Olha, meu irmão, nós não podemos apenas ter um relacionamento com Deus pensando nos seus benefícios para nós. Não tem como vivermos um relacionamento com Deus pensando apenas nas suas bênçãos materiais para nós e continuarmos a perguntar a Ele todos os dias: Senhor, é da tua vontade de comprar isso ou não? É da tua vontade de experimentar isso ou não? E deixar de lado aquilo que Ele claramente quer para nós, que é nós vivermos de uma maneira santificada. Nós não podemos apenas ter uma reação nessa relação com Deus apenas pensando nas vantagens. Mas a relação com Deus, ela requer de nós buscar o que Ele quer para a nossa vida, que não seja apenas situações materiais, mas o modo de viver que Ele quer para cada um de nós. Deus não quer apenas que você busque a Ele o dia que você precisa viajar e fala assim: Senhor, qual caminho devo pegar? Qual estrada devo pegar? Quando você se vê de frente a dois caminhos e pergunta: Senhor, qual é a tua vontade? Direita ou esquerda? Não somente isso, irmão, mas Deus quer que você esteja tão alinhado com Ele, tão entrelaçado nessa relação, ao ponto de dizer: Senhor, qual é o modo de viver que o Senhor quer para mim? Qual é o modo de viver, o caráter que o Senhor requer de mim? Agora você pergunta e Deus já responde na sua palavra. O modo de viver que eu tenho para você é santificação. Santificação. A vontade de Deus para nós, meu irmão, é santificação. A santificação, ela começa a partir do momento que você levanta sua mão para Deus e nasce de novo.
A partir do momento que você entregou a sua vida para Ele, ali começa o processo da santificação na sua existência. Meu irmão, Deus não apenas quer liberar bênçãos materiais sobre você, mas Deus requer de você atitudes que glorifiquem o nome dEle, atitudes que honrem o nome dEle, atitudes que façam o nome de Jesus ser um nome honrado. Essa vontade de Deus para você é expressa na sua palavra, meu irmão. Sabe, Zaqueu, publicano, um ladrão, um homem que roubava, ele um dia sobe aquela árvore para ver Jesus. Jesus fala que vai até a casa dele para fazer uma visita, digamos assim, e a Bíblia relata que salvação chegou até a casa de Zaqueu. Automaticamente, Zaqueu diz que vai restituir ainda mais de tudo aquilo que ele roubou. Meu irmão, quando Jesus entra na vida de alguém, quando Jesus entra na vida, na história de alguém, automaticamente atitudes são transformadas, automaticamente atitudes são mudadas, automaticamente hábitos são transformados, porque a salvação, Jesus chegou. Olha, meu irmão, e às vezes nós damos desculpa, mas o meio que eu vivo, a família que eu vivo, de onde eu vim, o mundo que eu estou, a sala de aula que eu frequento, a empresa que eu trabalho, o ambiente que eu estou, tudo é muito difícil para que eu possa viver em santificação. Eu quero dizer para você, um grande homem, Noé. A Bíblia diz, meu irmão, que não havia naquele tempo coisas que pudessem agradar ao Senhor, ao ponto que Deus iria mandar o dilúvio, ao ponto de que o pecado era tão grave, eram pecados tão cometidos em larga escala, que afetou o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que Noé foi achado íntegro e justo no meio de uma geração perdida. Então, meu irmão, não é porque nós estamos em 2021, onde a podridão é real, onde o pecado é feito e cometido como se fosse algo natural e normal, não é porque nós estamos em 2021, onde as pessoas não se amam mais, não se portam umas com as outras, onde as pessoas não se amam mais, não é por conta disso que nós não podemos deixar de viver santificação. Não há desculpa para nós, porque homens e mulheres de Deus, em toda a sua palavra, vivendo nos locais mais obscuros da história, foram homens íntegros, que viveram em santificação. Sabe, meu querido, santificação é algo tão importante para Deus, que Deus estabeleceu a santificação antes mesmo do homem pecar. Romanos 8, versículo 29. Olha o que diz em Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha, meu irmão, a vontade de Deus para os seus filhos é que eles se pareçam com Cristo Jesus. A vontade de Deus para a sua igreja é que a sua igreja seja como Jesus. Santificação. E Deus estabeleceu isso antes mesmo de nós estarmos aqui. Porque o versículo começa dizendo, porquanto aos que de antemão conheceu. Há um outro texto que diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E na nossa escolha, na escolha soberana de Deus, de seus filhos, Deus estabeleceu esse propósito eterno. Meus filhos se devem parecer com Cristo Jesus. Olha então, meu irmão, que importância que Deus tem para essa vontade soberana de santificação. John Stott, um grande homem, pregador do nosso tempo, diz o seguinte: Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para
o povo de Deus. Meu irmão, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Que nós vivamos santificação. Que nós vivamos uma vida que agrade ao Senhor. Hoje pela manhã o pastor Carlos Felipe trouxe uma mensagem sobre a presença manifesta de Deus. Sobre essa importância de que nós temos que dar a presença de Deus e que não há compactualidade no pecado e presença de Deus. Não tem como viver as duas coisas, ser alguém cheio de Deus e alguém cheio de pecado, não tem. A santificação, meu irmão, ela é uma via de mão dupla. Quando você vive o pecado, automaticamente você está andando para trás na sua santificação. Mas quando você vive em santificação, automaticamente você está dando passos atrás para uma vida de pecado. Não tem como viver as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você se santifica e agrada ao Senhor, ou você vive uma vida de pecado e se afasta do Senhor. Mas caminhando para o final dessa mensagem, eu quero dizer o seguinte para você. Talvez alguém já esteja pensando aqui, pastor, mas é muito difícil, eu não estou conseguindo. Pastor, eu tento e caio. Pastor, eu começo, mas eu paro nessa vida de santificação. Eu não tenho tido forças para continuar. Olha, meu irmão, Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus diz algo para Caim, antes do assassinato. Deus lança uma palavra a Caim, lá no verso 7, do capítulo 4, e fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Perceba, meu irmão, a responsabilidade que temos de eliminar da nossa vida as práticas pecaminosas. Perceba que temos uma responsabilidade de vivermos intensamente santificação para a glória de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é: você não está sozinho nessa. Você não está lutando sozinho nessa. Essa luta não é somente sua. Talvez alguém pensou assim: agora lascou de vez. Eu não consigo nunca. Olha, meu irmão, você não está sozinho nessa. Nesse processo de santificação, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É dele o querer, é dele o efetuar, é dele o realizar. Há uma responsabilidade sobre nós, mas nós contamos também com o querer e o efetuar do Espírito Santo de Deus no nosso coração. João 17:17, na oração sacerdotal de Jesus, ele disse, naquela oração dizendo ao Pai: santifica-os na verdade. Qual é a tua responsabilidade então, meu irmão? Permanecer na verdade. Que verdade? A palavra de Deus. Para vivermos uma vida de santificação, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E para sermos cheios, a responsabilidade de buscarmos a Deus é nossa. O Espírito Santo nos guia à verdade, nos traz a lembrança à verdade, mas quem vai em direção a Deus, no processo da santificação, somos nós. Você precisa ser cheio, para que você possa vencer as suas debilidades e fraquezas, para que você possa vencer aquilo que tem, até hoje, vencido você. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, que assim, essa vida de santificação vai ser uma vida contínua e uma vida que vai agradar a Deus. Olha, meu irmão, então eu quero fechar essa mensagem dizendo: eu realmente não sei qual carro você deve comprar. Eu realmente não sei se a vontade de Deus é que você continue morando nessa casa ou não. Eu não sei se é da vontade de Deus
que você assine esse contrato de aluguel ou não. Eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus quer de você uma vida de santificação. O que eu sei é que a vontade de ser santo e parecer com Cristo é a vontade de Deus para você e para mim. Sabendo disso, então, eu quero viver intensamente a vontade dele para a minha vida, para que eu seja um filho que pareça com o meu Pai, para que eu seja um filho de Jesus que pareça com ele, o próprio Deus, para que eu seja parte de uma igreja que glorifique e honre o nome de Jesus. Meu irmão, não abra mão dessa vontade de Deus, porque quando nós abrimos mão dessa vontade, todas as outras na nossa individualidade já não fará mais diferença alguma, já não tem propósito algum. Mas quando nós vivemos essa vontade expressa na sua palavra de santificação, todas as outras vontades individuais para a nossa vida, elas ganham sentido, elas ganham propósito, porque todas fazem parte do propósito eterno de Deus, que é sermos santos. Que Deus assim abençoe o teu coração, abençoe a sua vida, e que o Espírito Santo te auxilie, te capacite a viver intensamente uma vida santificada, em nome de Jesus. Amém.